Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando como eu gravo de frente, irmãos, eu não faço o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a mão esquerda, com a mão direita, tá? Então, essa aqui é a minha mão direita, mas ela parece que é a esquerda, mas é a minha mão direita, tá bom? É que eu gravo de frente, então diante desse agir, então eu faço o sinal da cruz com a mão direita. Esses dias me perguntaram se eu fazia o sinal da cruz com a mão direita ou com a mão esquerda. Aí eu falei, não, é com a direita, é que parece que é com a esquerda. Mas, enfim, tem coisas que parecem ser, mas não é, né? Mas tem coisas boas que enganam a gente dizendo que não é bom, como as coisas de Deus, mas na realidade é boa. Então tem coisas boas que Deus tem revelado para nós e que nós agradecemos a Deus por essa bondade dele, por ele nos ser a luz e explicar muitas coisas que ficam nas trevas. Então, queridos irmãos, começamos nosso dia e nós vamos louvar a Deus por ele sempre nos mostrar a verdade, por ele nos orientar, direcionando com o Espírito Santo, é o que nós estamos vendo nesses dias agora. Então comecemos a louvar a Deus. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço, e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra a minha vida, toda a minha vida, consagra o meu coração, Senhor. Consagra a minha casa, a minha família. Eu te convido a fazer o mesmo, irmão e irmã, nessa manhã. Consagrar tudo que você tem. Consagrar a Deus. Sempre costumo dizer assim, tudo que nós temos, Senhor, nós só estamos administrando. A casa que eu tenho, os bens que eu tenho, não é meu. Tudo o Senhor pode me doar, como o Senhor pode me tirar. Então, querido Deus, eu agradeço por tudo que eu tenho, por todos os bens que o Senhor tem dado para que a gente administre. Consagro tudo que eu tenho a Ti. E neste momento também, a minha família, a minha casa, meus filhos, os meus irmãos que estamos junto agora. Consagramos o nosso coração a Ti, meu Deus, e ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Como é bom, né, irmãos, a gente começar vivendo esse momento de consagrar o nosso coração a Deus. E tudo isso só é possível porque a gente consegue abrir o coração para a graça. E assim acontece o mover do Espírito Santo. Então, quando no batizado a gente recebe o Espírito Santo quando criança, ali com o acompanhamento dos pais e dos padrinhos, a gente renuncia a Satanás, os padrinhos renunciam, os pais renunciam, a criança é batizada, ela recebe o Espírito Santo com o óleo ali do batismo, e a partir daquele momento nós somos agraciados com a presença de Deus numa unidade. E como a gente está vendo assim, essa unidade com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo nos une e nos aproxima mais de Cristo, é nessa ação litúrgica que nós estamos vendo. Então, quando nós participamos da ação litúrgica, com o nosso coração todo entregue a Deus, vivendo, não indo por obrigação, indo por amor a Jesus, vivendo a Santa Missa, vivendo as liturgias, vivendo a graça que Deus nos dá, como diz agora, dando continuidade ao nosso índice analítico, nós estamos vendo a ação litúrgica. Hoje nós vamos ver o parágrafo 1108 e o 1111. O 1111 vai resumir tudo que nós já vimos até agora. Então, no 1108, o fim da missão do Espírito Santo, o mover, o agir do Espírito Santo, em toda ação litúrgica, é colocar-se em comunhão com Cristo, para formar seu corpo. O Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai, que produz seus frutos nos ramos. Então, se nós queremos produzir frutos nos ramos, e nós nos unirmos a esse corpo místico que é o nosso Senhor, diante da liturgia, diante da ação litúrgica, diante desse mover onde que nós nos colocamos junto num só mover, toda a assembleia, como nós vimos ontem,
junto com o corpo místico de Cristo, nós nos unimos a este momento único, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, o mover diante da liturgia, para que nós estamos unidos a essa videira, onde que, como diz aqui, a seiva da videira do Pai que produz seus frutos nos ramos. Na liturgia realiza-se a cooperação mais íntima entre o Espírito Santo e a Igreja. Ele, o Espírito de comunhão, permanece indefectivelmente na Igreja. E é por isso que a Igreja é o grande sacramento da comunhão divina, que congrega os filhos de Deus dispersos. Então, irmãos, nós congregamos diante da nossa dispersão o mover do Espírito Santo, que nos leva para a presença de Deus. E lá nós nos unimos neste mover. De que forma? Primeiro, a Santa Missa, irmão, é uma graça muito grande. Se nós conseguirmos viver por amor a Jesus Cristo, você vai chegar em silêncio, você vai se colocar ali, você vai ter o teu momento de reflexão, como que foi teu dia, tua semana. Faz tempo que eu não confesso? Eu preciso confessar antes de eu comungar. Mas eu já confessei, e diante da confissão está acontecendo alguma coisa na minha vida, uma ira, uma discórdia no meu coração. Diante do ato penitencial, naquele momento, nós devemos sim dizer: Senhor, me perdoa, eu errei, eu peço perdão. E naquele momento você absorver esses pecados. Lembrando, não pode ser pecado mortal. Se for pecado mortal, eu tenho que ir a uma confissão. Mas é um momento muito maravilhoso para nós. Então, quando nós nos unimos, o Espírito Santo, o mover de Deus em nós, ele dá essa ação, aonde que nos leva a renunciar ao pecado, nos leva a adorar a Deus, nos leva a viver a graça da comunhão com Cristo, unindo-se a um corpo só místico, onde que a igreja aqui na terra se torna uma igreja única como a igreja no céu. Então as nossas orações, quando nós comungamos Jesus Eucarístico, quando nós agradecemos a Deus por aquele momento, o nosso anjo da guarda leva em agradecimento, em alegria, aquele momento ali, as nossas orações. O fruto do Espírito na liturgia é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade e comunhão fraterna entre os irmãos. Então o fruto do Espírito na liturgia, a ação litúrgica, é inseparavelmente a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a unidade, onde que são três pessoas, são distintos, mas é a mesma pessoa, como a gente vê e ouve falar dentro dos ensinamentos da Igreja Católica. Tem ensinamento só para isso. Então a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles se unem num só mover, mas o agir de cada um para o nosso coração. Mas se une tudo a um Deus único. A obra de Cristo na liturgia é sacramental, porque o seu mistério de salvação se torna presente nela mediante o poder do seu Espírito Santo, porque seu corpo, que é a igreja, é como se os sacramentos, o sinal e instrumento, no qual o Espírito Santo dispensa o mistério da salvação, porque por meio de suas ações litúrgicas a igreja peregrina já participa por antecipação da liturgia celeste. Sabe, irmãos, eu já ouvi muitas vezes falar os ensinamentos, que o momento que a gente está ali no momento da Santa Missa, é tão santa a missa ali, aquele momento do sacrifício eucarístico, que nós nos unimos ao céu. Então, ao mesmo tempo que está tendo a missa aqui, está sendo celebrado tudo num só mover, a igreja no céu e a igreja aqui na terra. Então, e esse mover todo, a Santa Missa, a mesma leitura, a mesma palavra, o mesmo direcionamento na igreja inteira, no mundo inteiro. Nós temos a missa a cada 1 hora. Então, assim, este mover de Deus é tão grande dentro da igreja, diante da ação litúrgica, da ação do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos unimos junto e tomamos essa comunhão. Por isso, querido irmão, a ação litúrgica, o Espírito Santo, nos une e transforma o nosso coração. Vamos ver a palavra? Diante de João,
14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Queridos irmãos, então, o Espírito da verdade, o mundo não conhece. Então, aquele que quer caminhar com o mundo, com a verdade que vem do mundo, quando você ouvir as verdades que vêm de Deus, o mover do Espírito Santo não vai aquecer teu coração. Mas se você é aquele homem, aquela mulher que deseja e fala assim: Senhor, derrama graça no meu coração, eu quero mudança de vida, eu quero ser um homem ou uma mulher que vai seguir os teus caminhos, eu quero me unir à sua santa igreja, ao seu corpo místico, onde o Senhor é a cabeça. Me ensina, Senhor, a viver essa graça. Aí você clama o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Me leva hoje à Santa Missa, me leva à confissão, faz um exame de consciência, e o mover do Espírito Santo vai dar os frutos. De que forma? Diante da Santa Igreja, diante da Santa Missa, diante da ação litúrgica, do mover de Deus, eu vou trazer para a minha vida. De que forma? Viver na minha casa, viver na minha família. Não adianta de nada, irmãos, nós lermos, estudarmos a palavra, vivermos essa palavra, mas eu não faço ação diante dos meus, diante daquele irmão, diante do meu trabalho, diante de tudo que eu vou fazer. Ah, mas não é fácil. Mas Jesus nos falou: coragem, irmão, irmã, coragem. No mundo havereis de ter aflições, mas eu venci o mundo. Então, se eu me uno a Jesus, não é que eu vou deixar de ter provações, não. Não é que eu vou deixar de ter dificuldades, mas eu vou ter coragem para vencer o mundo. E é neste momento que a gente vive a graça. Dá um testemunho aqui. Eu quantas vezes já cheguei lá na Santa Missa, o meu coração assim despedaçado, falando assim: Senhor, o que eu vou fazer hoje? Eu estou aqui por estar. Mas no momento que começa a Santa Missa, e o que eu coloco ali, que o meu coração está apertado, eu choro, eu entrego para Jesus aquele momento, eu falo com Ele no íntimo do meu coração, e ali eu vou sentindo aquele alívio. Eu vou sentindo a graça e o mover da palavra, irmãos. O amor de Deus é tão grande que todo momento Ele nos mostra o seu amor. Todos os momentos Ele nos dá um caminho da verdade. E diante de todo esse mundo, a verdade que vem de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma. Tem vezes que vai precisar pedir perdão, tem vezes que você vai precisar perdoar, tem vezes que você vai precisar demonstrar alegria, tem vezes que o Espírito Santo vai mover tanta coisa dentro do teu coração. Você vai chegar aquela pessoa alegre, vai ter alguém que vai tentar te abafar, vai te falar assim, dizer tipo assim, você dá uma risada bem alta, a pessoa tira sarro da tua risada. Mas não deixa que isso se apague. Não deixa que a ação do Espírito Santo mova dentro do teu coração. Não deixa o agir de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque ele diz assim na palavra: não vos deixei órfãos, voltarei a vós ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Então quem anda com Jesus, acredita na presença dele e permanece na ação do Espírito Santo, na ação litúrgica, neste mover, como nós vimos aqui. Nós estamos unidos à igreja. O nosso coração se une ao nosso mover, o nosso agir dentro da nossa família. E essa família, a igreja de Cristo, e essa família doméstica, a tua casa, a tua família, coloca a mão no teu coração e fala assim: diante da ação do Espírito Santo, unindo o nosso coração à presença amorosa de Jesus, diante da ação litúrgica, diante do mover da igreja, diante dessa unidade, Senhor, coloca o nosso coração em um só mover, que o teu amor esteja no meio de nós, que a tua paz esteja no meio de nós. Erga a tua mão dentro da tua casa, fala assim: Senhor, que teu Espírito Santo adentre em cada cômodo desta casa, transforma cada situação. Sabe, irmãos, no momento que eu me veio esse mover, me veio muitas situações vividas dentro de uma casa, onde que este mover impede a ação do Espírito Santo. De que forma? Eu perdi a vontade de viver, o sentido da minha vida. Como se o cômodo dessa casa trouxesse algo para mim de ruim. Mas acredite, meu irmão, a ação do mover do Espírito Santo na sua vida
Entrega para Jesus, confessa, vai à Santa Missa. Una-se a essa igreja de Cristo. Leva uma água, fala, Padre, abençoa essa água para mim. Eu preciso aspergir na minha casa. E acredite, a tua ação diante do mover da igreja, diante da unidade com Cristo, acreditando com fé nas ações litúrgicas, nos meios sacramentais, a água abençoada, asperge na sua casa, comunga, confessa, nenhum mal mais poderá te atingir, porque é um coração que está diante do mover da missão do Espírito Santo em toda ação litúrgica e é colocar-se em comunhão com Cristo para formar o seu corpo. O Espírito Santo é como a seiva da videira do Pai que produz seus frutos nos ramos. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sabe, irmãos, aqui a gente vê muito nesse mover do Espírito Santo, da igreja, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma unidade muito grande e nós somos ricos diante da graça de Deus. É o que o mundo não pode nos tirar. Os bens materiais, tudo pode ser tirado. Mas a unidade com Cristo ninguém pode arrancar do teu coração. E isso o inimigo tenta arrancar, porque ele sabe que ele só pode relar no teu pensamento e na tua alma. Porque se ele destrói o teu corpo, lógico, ele tem que pedir permissão para ele entrar no teu corpo. Se você não permite e você não dá brechas, o que são as brechas? É eu me unir a ele. Agora, se eu estou unido a Cristo, eu comungo, eu confesso, eu sou uma mulher e um homem que eu estou lutando para ser melhor para os meus irmãos e para Deus, Deus está vendo a tua vontade e a tua luta. E isso que importa para Deus, é um coração que deseja Ele. Sabe, irmãos, cada um de nós somos de um jeito e nós temos as nossas limitações. E para que isso tudo seja vencido, eu preciso deixar a ação do Espírito Santo, me unir à caminhada na igreja e viver essa graça. Porque sozinho não consigo. Eu sou prova disso. Eu necessito de estar unido a Cristo em oração, em obediência, em confissão e comunhão. Porque eu já tive problemas com vícios, já tive problemas dentro da minha casa e tudo foi a ação divina que transformou meu coração. E eu preciso estar unido a Ele. Que Deus abençoe, um grande abraço. Daqui uns 5 minutos, nosso lecto divino do Evangelho do Dia. Que Deus abençoe.